Você conhece progressão e regressão de regime? Então, fique conosco porque hoje vamos falar sobre isso. Para você que é novo aqui no canal, aqui nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial, de prática da advocacia criminal, de direitos humanos. Por isso é muito importante que você se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações e, se possível, deixe o seu like. Vamos tratar hoje acerca de progressão e regressão de regime. Quando a gente começa a cumprir a sua pena, condenado, o sistema brasileiro é um sistema progressivo, também chamado de sistema inglês, pelo qual o agente começa a cumprir a pena de uma forma mais rigorosa, mas com o passar do tempo ele vai galgando benefícios, ele vai conquistando a sua liberdade aos poucos, ele vai se aproximando da sociedade aos poucos. E daí vem muitos benefícios da execução penal, dentre eles a progressão de regime. O que é a progressão de regime? É a passagem do regime mais rigoroso para um regime menos rigoroso, né? Então o sujeito muitas vezes começa a cumprir pena num regime rigorosíssimo, como é o regime fechado, e com o passar do tempo ele pode passar para o semiaberto e talvez também para o aberto. Isso é a progressão, que é um grande benefício e que conjuga, em regra, dois requisitos. Ele precisa do requisito objetivo, que é o cumprimento de uma parte da pena, e também ele precisa do requisito subjetivo, que é mérito pessoal. Ok? Sobre o mérito pessoal, antigamente nós precisávamos, né, de um exame criminológico. Era obrigatório que se tivesse um exame criminológico para avaliar se o sujeito merecia ou não merecia a progressão. Esse exame criminológico ainda continua existindo, mas só se justificadamente, em alguns casos, né, aí sim nós poderemos ter o exame criminológico, porque em regra não temos o exame criminológico mais. Quem faz a avaliação se o sujeito merece ou não merece a progressão é o diretor do estabelecimento prisional, né? Ele vai passar ali um boletim informativo do comportamento do réu e com isso nós teremos ali o elemento subjetivo. No que diz respeito ao elemento objetivo, e isso é muito importante, né? Tradicionalmente nós temos um sexto da pena, com um sexto da pena o sujeito progride. Depois veio a lei dos crimes hediondos, né? E que alterou algumas situações e que passou a dizer que se o sujeito era primário, ele poderia progredir com 2/5 da pena, ou se ele era reincidente, regredir com 3/5 da pena, né? Isso a partir do ano de 2007. Acontece que o pacote anticrime, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou esse estado de coisas. E a progressão agora, ela se dá de forma escalonada, dependendo da situação do condenado. Esse escalonamento vai desde 16%, que corresponde ao antigo 1/6, né, até 70% da pena. Então, o artigo 112 da LEP, que trata acerca da progressão, foi alterado para dizer, dá uma olhadinha, que o sujeito ele terá a progressão com 16%, se ele for primário em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Ele terá uma progressão em 20% se ele for reincidente, mas em crimes sem violência ou grave ameaça. Aí corresponde a 1/5, né? 20%. Ele terá que cumprir 25% se ele for primário e tiver cometido um crime com violência ou grave ameaça, por exemplo, um roubo, ok? Ele terá que cumprir 30% se ele cometeu um crime, se ele é reincidente
e cometer um crime com violência ou grave ameaça, por exemplo, um roubo, ele terá que cumprir 40% se ele for primário e cometer um crime hediondo. Aí há uma correspondência, porque a lei falava em 3/5, que corresponde ali aos 40%, né? 40% se primário e cometer um crime hediondo. Ele terá que cumprir 50%, que é uma grande novidade que a lei trouxe, se ele for primário, né? E cometeu um crime hediondo com resultado morte, o que é diferente. Ele é primário, mas cometeu um crime hediondo com resultado morte, por exemplo, um latrocínio, um homicídio, né, com resultado morte. Ainda ele terá que cumprir 50% se ele teve ali, ele está sob o comando de uma organização criminosa ou de uma milícia privada. Ele terá que cumprir 60% se ele for reincidente em crime hediondo. Se ele for, aliás, ele terá que cumprir 60% se ele for reincidente e cometer um crime hediondo. E terá que cumprir, por fim, 70% se ele for reincidente e cometer um crime hediondo com resultado morte. Ou seja, quando se fala em crimes hediondos, a progressão ficou muito mais complicada, principalmente para aquelas condições que tenham resultado morte, ok? Vale destacar que também o artigo 122 da LEP foi alterado para dizer que o sujeito que está no semiaberto e cometeu um crime hediondo com resultado morte não poderá ter saída temporária. No que diz respeito à regressão de regime, aí é um malefício para o réu. A regressão, ela se dá quando a gente passa de um regime menos rigoroso para um regime mais rigoroso. Ele estava num regime menos rigoroso e passou para um regime mais rigoroso. Ele piorou a sua situação, né? Muito bem. Para regredir, a LEP trata do assunto no artigo 18 da LEP. E a regressão pode se dar por 3 motivos. Então vejam só. A primeira regressão, ela pode se dar por conta do agente ter cometido uma nova infração. Também a regressão pode se dar quando o agente ele cometeu uma falta grave. Veja, não é automática essa regressão, mas a apuração de uma falta grave, se ele cometeu falta grave, ele pode regredir. E também poderá regredir se ele recebeu uma nova pena, que acrescida a pena anterior, inviabilize o regime. Por exemplo, o sujeito ele estava cumprindo pena no semiaberto, porque a sua pena era de 6 anos, o que possibilita o semiaberto de acordo com o artigo 33 do Código Penal. Acontece que, a par dessa condenação por 6 anos, ele respondia a um outro processo e saiu uma pena. Qual foi a pena? 20 anos. Então, haverá uma unificação de penas. Esses 6 anos, ou um pouco menos, que ele já cumpriu, vai eliminando a pena. Somados aos 20 anos, vai dar 20 e tantos anos. E, por isso, inviabiliza-se o regime semiaberto e, portanto, ele tem que ir para o fechado, ele tem que regredir, ok? Bom, vale destacar que a regressão pode ser por salto, ou seja, o sujeito ele está no aberto e pode, dependendo da situação, ir direto para o fechado, saltar o semiaberto. Mas a progressão não pode se dar por salto. A progressão não pode ser do fechado direto para o aberto. Tem que ser do fechado para o semiaberto e depois para o aberto. Ok? Muito bem. É isso aí. Um grande abraço para todos vocês. Deixe os seus comentários, deixe as suas dúvidas aqui. Eu respondo a todas elas. E, se possível, reforço. Se inscreva no canal. Acione o sininho, deixe o seu like, porque aqui nessa troca de ideias, vamos melhorando a nossa condição em direito penal, processo penal, legislação penal e tudo mais a esse respeito. Um abraço a todos.